Você sabia que por trás das grandes navegações existia um astrônomo judeu cuja genialidade mudou o rumo da história? Um pensador brilhante, muitas vezes esquecido pelos livros tradicionais, que preferem exaltar apenas os grandes capitães e exploradores. Hoje, vamos revelar a trajetória extraordinária de Abraão Zacuto, o homem cujas descobertas tornaram possíveis as viagens de Vasco da Gama, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral e muitos outros que cruzaram oceanos rumo ao desconhecido. Para compreender a importância de Zacuto, precisamos retornar ao século XV, a uma península ibérica vibrante, marcada por intensas transformações culturais, científicas e políticas. Abraão Zacuto nasceu em Salamanca, na Espanha, por volta de 1450, em um período de grande efervescência intelectual. Desde muito jovem, ele demonstrou uma capacidade fora do comum, aliando uma curiosidade insaciável a um talento notável para os números e para a observação dos céus. Essas paixões moldariam não apenas sua vida, mas o futuro da navegação mundial. Zacuto rapidamente se destacou como estudioso e passou a ensinar astronomia na renomada Universidade de Salamanca, um dos centros de conhecimento mais respeitados da Europa na época. Mais tarde, ele também lecionou na Universidade de Saragoça. Sua fama como astrônomo, matemático e rabino erudito se espalhou pela Península Ibérica e ultrapassou fronteiras, tornando seu nome conhecido entre estudiosos e navegadores. Naquele tempo, estudar os astros não era apenas uma atividade acadêmica ou filosófica, era uma ciência essencial para a sobrevivência. Pense nisso. Não existiam satélites, radares ou sistemas de posicionamento modernos. Navegar em mar aberto dependia inteiramente da leitura do céu. Saber a posição das estrelas, calcular a altura do Sol e prever fenômenos celestes era a diferença entre chegar ao destino ou simplesmente desaparecer no oceano. Nesse contexto, Abraão Zacuto se destacou como uma das mentes mais afiadas de sua geração. Seu conhecimento fornecia respostas concretas para problemas que atormentavam navegadores há séculos. Mas como, exatamente, um astrônomo conseguiu influenciar de forma tão decisiva as grandes viagens marítimas? A resposta está em duas de suas maiores contribuições: as tábuas perpétuas, conhecidas em latim como Almana Perpetuum, e o aprimoramento do astrolábio náutico. Antes dessas inovações, os navegadores dependiam quase exclusivamente da navegação costeira ou da experiência acumulada. Em alto mar, a única forma de determinar a latitude, ou seja, a posição norte-sul, era medindo a altura do Sol ao meio-dia ou da estrela polar à noite. O problema é que a posição do Sol no céu varia diariamente ao longo do ano. Sem dados precisos, esses cálculos eram imprecisos e perigosos. As tábuas perpétuas de Zacuto resolveram esse dilema. Elas reuniam cálculos astronômicos extremamente precisos, indicando a declinação solar para cada dia do ano, durante longos períodos. Na prática, elas funcionavam como um verdadeiro sistema de posicionamento medieval. Ao medir a altura do Sol com um astrolábio e consultar a tábua correspondente ao dia, o navegador podia determinar sua latitude com muito mais exatidão. E para tornar esse processo viável em alto mar, Zacuto também foi fundamental no aperfeiçoamento do astrolábio. Embora o instrumento já existisse, havia séculos, os modelos antigos eram pesados e pouco práticos para uso em embarcações instáveis. Sob sua influência direta, ou por meio de seus alunos, surgiram astrolábios de metal, mais compactos, resistentes e adequados às condições do oceano. A combinação entre o astrolábio aprimorado e as tábuas perpétuas foi revolucionária. Pela primeira vez, os navegadores dispunham de um método confiável, repetível
e relativamente preciso para determinar sua posição no meio do oceano. Isso transformou completamente a navegação. Viagens que antes eram apostas perigosas passaram a seguir um mapa invisível, guiado por cálculos e observações celestes. Essa precisão permitiu algo essencial: afastar-se da costa. Os navegadores passaram a realizar grandes desvios pelo Atlântico, explorando ventos e correntes favoráveis, sem o medo constante de se perder. Foi esse avanço que tornou possíveis as travessias transoceânicas em larga escala, incluindo as expedições que levaram à chegada dos europeus às Américas. Abraão Zacuto não criou o GPS, mas ele lançou as bases de um sistema de posicionamento que mudaria o mundo. Com suas ferramentas, a navegação entrou em uma nova era. Portugal, que já estava se consolidando como uma potência marítima, percebeu rapidamente o valor dessas inovações. Para alcançar as tão sonhadas rotas para as Índias, não bastava seguir a costa africana. Era preciso enfrentar o oceano aberto. E foi exatamente isso que Vasco da Gama fez em sua histórica viagem ao redor da África até a Índia. Historiadores confirmam que Vasco da Gama utilizava as tábuas de Zacuto durante sua expedição. Elas foram fundamentais para executar a famosa Volta do Mar, um amplo desvio pelo Atlântico Sul que permitia aproveitar os ventos corretos sem perder a noção da posição. Sem esse conhecimento, a viagem teria sido extremamente arriscada e, muito provavelmente, teria fracassado. Cristóvão Colombo também se beneficiou diretamente do trabalho de Zacuto. Suas tabelas eram consideradas uma das fontes mais confiáveis para navegação em mar aberto, mesmo que Colombo tenha cometido erros famosos nos seus cálculos de distância. Ele pôde navegar por semanas sabendo sua posição norte e sul, algo que era essencial para conseguir retornar em segurança. E, claro, a influência de Zacuto chega até ao Brasil. Em 1500, a frota de Pedro Álvares Cabral, seguindo uma rota semelhante à de Vasco da Gama, acabou encontrando as terras brasileiras. Independentemente de o desvio ter sido intencional ou não, a capacidade de navegar com precisão longe da costa era indispensável, e essa capacidade só existia graças às bases científicas criadas por Abraão Zacuto. Apesar de seu impacto monumental, a vida de Abraão Zacuto foi marcada pela perseguição. Em 1492, com o Decreto de Alhambra, os judeus foram expulsos da Espanha. Fiel sua fé, Zacuto partiu para o exílio em Portugal, onde continuou a colaborar com a coroa portuguesa. Poucos anos depois, porém, Portugal adotou a mesma política, forçando-o a fugir novamente. Sua jornada o levou ao norte da África e, mais tarde, ao Império Otomano. É uma ironia amarga. O homem cujas descobertas fortaleceram as grandes potências marítimas foi rejeitado por elas, condenado a uma vida errante. Mesmo assim, seu legado sobreviveu. No exílio, Zacuto continuou escrevendo, ensinando e influenciando gerações futuras. Suas obras foram copiadas, traduzidas e utilizadas por navegadores durante décadas, garantindo que seu conhecimento moldasse o mundo muito além de sua própria vida. A história de Abraão Zacuto é a prova de que a ciência ultrapassa fronteiras, religiões e perseguições, enquanto os grandes navegadores são lembrados por sua coragem e ousadia. É importante reconhecer que por trás de cada vela inflada pelo vento, existia a mente silenciosa de um gênio guiando o caminho pelas estrelas. Se você gostou de conhecer essa história fascinante e quer continuar explorando os personagens esquecidos que moldaram o mundo, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva para acompanhar as próximas viagens pelo passado. Nos comentários, diga qual outra figura histórica você gostaria de ver revelada. Obrigado e até a próxima!